está de volta, mais um retiro, né? Percebi ontem a alegria dos irmãos, como foi precioso o tempo que já passamos aqui ontem, né? Eu até 1h10 da manhã eu estava aí conversei com tanta gente. Alguns só dei um abraço, outros pequenas palavras, alguns conversei um pouquinho, outros conversei muito. E de forma que até 1h10 da manhã eu estava aí também, vi os jovens aqui se relacionando, cantando, tendo comunhão e tudo isso acontecendo numa ambiência muito agradável, muito confortável, muito santa, muito pura, muito bom. Graças a Deus por isso. Assim, são dias muito preciosos que o Senhor tem nos dado ao longo desses anos. Como Lemuel lembrou, né, nossos primeiros retiros lá em Monistre, Caxixe, Venda Nova e outros lugares, em escolas bem improvisadas. E de alguns anos para cá o Senhor tem nos dado o privilégio de estar num sítio mais confortável, com uma estrutura muito mais preparada para esse tipo de evento. Que bom. Claro que sempre vai haver, às vezes, algum desconforto, alguma coisa que não foi, às vezes não funcionou muito bem, mas qualquer reclamação, quarta-feira o PROCON já funciona, aí vocês podem ir lá registrar a queixa de vocês, entendeu? Porque no próximo retiro aí, né, com essa reclamação registrada no PROCON, a gente vai melhorar. Mas, amado, não perca nenhum momento desse retiro. Creio que o Senhor está nos dando esse tempo aqui mais uma vez, para a honra e glória dele, para a glorificação do seu nome, para a edificação da sua igreja. E não vamos perder isso por nada. Não vamos deixar que nenhum outro sentimento, se alguma coisa não fluiu bem como você desejou, se você não foi bem recebido como pensou, se as acomodações não foram tão propícias, se alguma adversidade aconteceu, não vamos deixar que nada ocupe, né, a ação do Espírito Santo do Senhor nesses dias, para que nós possamos receber do Senhor o que o Senhor tem para nos dar nesses dias. Se você veio aqui para ouvir um pregador, você veio para muito pouco, mas se você veio aqui para ouvir a voz do Senhor, se você veio aqui para receber de Deus, aí sim o Senhor há de alcançar o teu coração, porque não é voz de homem nem de pregadores que vai mudar o teu coração, mas a presença do Senhor, a ação do Espírito Santo do Senhor na sua vida que vai fazer toda a diferença. E nós já temos orado para que o Senhor use com toda a liberdade, assim, do Espírito dele, para ele usar esse tempo como ele quiser, da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser, e o que importa é que o Senhor faça como ele quer. Temos já orado por isso, e nesse tempo aqui tenha um espírito de oração para que o Senhor possa nos abençoar grandemente. Quando começou a cantar aquele cântico "O Senhor é bom", a Alcimar me remeteu a um bocado de tempo atrás. Eu acho que essa música nasceu antes de Iorra nascer, não foi? Antes de Iorra, ela é antes de Iorra nascer. E eu lembro quando Alcimar estava gravando essa música junto com a igreja, lá no Teatro Glória lotado, tudo muito bem preparado, serviço de som, tinha um grupo de irmãos e irmãs cantando, e eu lá fotografando tudo para poder deixar registrado, e a gente imprimia a capa do CD, a contracapa, foi gravado, e sei lá, 20 anos atrás mais ou menos, por aí, como o tempo passou, continua passando, e quando ele começou a cantar esse canto aqui, "O Senhor é bom", eu relembrei de todos aqueles momentos lá, há 20 anos atrás mais ou menos, lá no Teatro Glória, sendo gravado esse cântico, muito precioso, né? E estamos juntos aí, e quantos o Senhor já acrescentou à sua igreja, nos deram. Há tanto tempo atrás eles estavam sozinhos, né? E o Senhor levantou homens, tantos homens aí, Cláudio, Lemuel, Sidney, Rogerinho, e não vou citar mais nomes porque eu seria injusto, tantos outros nomes eu poderia citar aqui,
e o Senhor tem acrescentado a sua igreja. Outras pessoas estão chegando, vindo. Que bom, graças a Deus por tudo isso, pela bondade dele. Nós tivemos um encontro com as mulheres há um pouco tempo atrás agora, e foi num domingo, e no sábado que antecedeu aquele domingo, um dia antes, eu tinha um evento para fazer, um casamento para fotografar, e à tarde já não ia dar tempo para descansar muita coisa. Eu resolvi sentar no sofá, deitei um pouco ali para descansar um pouco, e sem nenhuma intenção de preparar qualquer palavra para o retiro ou para qualquer reunião, eu comecei a ler o livro de Ruth. Por favor, não deixe eu confundir com Esther, tá? Porque lá no livro das mulheres eu casei Esther com Boaz. Essa não é Esther, não, é Ruth. Aí eu errei algumas vezes misturando Ruth com Esther. Aí ele compartilhando ontem com Cláudio Alcimar sobre Esther, Alcimar sobre Ruth. Alcimar, não, cara, é Esther. Eu falei, Alcimar, não confunde, eu confundi tudo. Agora eu estou falando que é Ruth, você fala que é Esther. Por favor, me ajuda aí. Mas aí eu meditando nesse livro, assim, sem nenhuma intenção de preparar qualquer palavra, e eu deitado ali no sofá lendo esse livro, aí começou a me saltar aos olhos, assim, alguns ensinos preciosos. Não que o livro em si ele traga o ensino propriamente, não que o livro de Ruth traga especificamente o ensino sobre alguns temas, mas dá para se perceber que existem alguns temas inseridos dentro desse livro. E eu comecei a ler, e esses temas começou a saltar nos meus olhos, e depois eu resolvi fazer algumas anotações, e lá no encontro das mulheres eu dei só uma pitadazinha sobre algum detalhe, e eu gostaria de, nesses dias aí, de repente hoje à noite, talvez encerraria hoje à noite, e se não der para encerrar, a gente continua. Nós temos aí 5 encontros à nossa disposição. Tem hoje, agora, né? Tem à noite, amanhã tem de manhã à noite, tem terça de manhã. Não que eu vá usar esse tempo todo, mas de repente, pelo menos hoje, amanhã. Se necessitar, eu uso depois. Para discorrer sobre esse livro. O meu desejo é de repente ler esse livro com os irmãos. São apenas 85 versículos, distribuídos em 4 capítulos, é bem pequeno, uma leitura rápida, mas à medida que eu for lendo, nós podemos meditar em alguns elementos, alguns temas, alguns pontos, e migrar naturalmente para outros textos da Escritura, que eu creio que isso vai nos ajudar. E eu peço ao Senhor que nos ajude nesses dias. A igreja não precisa de voz de homens, mas precisa da voz do Espírito Santo falando à sua igreja. Vivemos tempos difíceis. Há poucos dias eu dei uma palavra para os jovens aqui nesse sítio, na última vigília que nós tivemos aqui. E eu também não vim pensando em falar nada, e Cláudio perguntou se eu tinha alguma palavra, eu falei que não. Depois eu falei, rapaz, tem no meu coração aqui sobre a história ali dos discípulos a caminho de Emaús. E ali eu discorri sobre quando os discípulos falam, o dia já se declina e fica conosco o Senhor. E eu estava falando para os jovens que nós vivemos o declinar do dia na história da humanidade, né? Que creio que a igreja vive os seus últimos momentos, e nós precisamos dizer ao Senhor, fica conosco, né? E foi um tempo gostoso, um tempo bom com os jovens, muita tranquilidade, né? Muito bom, né? E eu gosto assim de estar com os jovens, porque eu comecei minha vida cristã aos 8 anos de idade, né? Aos 8 anos de idade eu estava num encontro grande igual esse aqui, assim, muita gente, e um encontro de pastores. Era
tinha vários pastores, era um grande encontro, e de repente um pastor me chamou assim, aquele menino lá de camisa azul. Aí eu não achava que era comigo, né? Não, por favor, vem aqui na frente. Aí eu fiquei quieto, cadê o menino? Aí alguém falou, é com você, é com você. Eu fui lá na frente e ali aqueles pastores oraram por mim, e eu, desde aquele dia, eu nunca me afastei do meu compromisso com o Senhor. Isso aos 8 anos de idade, tenho 50, vou fazer 56 no mês que vem, e é só vocês fazerem a conta aí, já existe 40 e poucos anos do meu compromisso com o Senhor. Então, quando eu vejo jovens assim, e muitos de vocês, alguns bem novos ainda, com 14, 15 anos, alguns um pouco mais, mas como é bom vocês transitarem a vida de vocês comprometida com o reino de Deus, com a santidade, com a vontade do Senhor, né? É muito precioso. Mas voltando aqui ao livro de Ruth, só para vocês se contextualizar com o tempo, esse livro ele é dentro de um contexto da época dos juízes, né? Não havia ainda reis em Israel, né? Naquele tempo o povo fazia mais ou menos como dava na cabeça, e eles iam levando, e Deus ia suscitando juízes, né? Então o povo de Deus cometia erros e Deus punia o seu povo usando as nações inimigas. E quando esse povo estava debaixo de grande pressão, opressão, sofrimento, esse povo voltava para o Senhor, se arrependia, e Deus levantava um juiz, e esse juiz julgava, e esse juiz livrava o seu povo. Aí lá na frente o povo caía de novo, às vezes 40 anos depois, 50 anos depois, 20 anos depois, algumas décadas depois, o povo caía em erro de novo. Deus pegava uma nação inimiga, castigava aquele povo e o seu povo para corrigir o seu povo, e aí Deus levantava outro juiz. E aí nós temos alguns juízes, temos Jefté, temos Samuel, temos Sansão e outros nomes que Deus foi levantando, livrando o seu povo. E então essa foi uma época antes dos reis, antes de Saul, antes de Davi, e é nesse contexto dos juízes que houve essa história de Ruth com a sua sogra, chamada Noemi. E Noemi, o seu marido Elimeleque, ele pega Noemi, Quilion e Malom, e que são seus 2 filhos, e ele vai para a terra de Moabe. Era uma terra não tão distante, mas era um povo inimigo do povo de Deus. Eram os moabitas, era um povo que não se relacionava bem com o povo de Deus, mas eles fizeram isso por causa do tempo de fome. Havia fome na terra, havia fome seca. Deus estava, de uma certa forma, punindo o povo por alguma razão, e nesse tempo de fome, Elimeleque pega sua esposa, seus 2 filhos, e eles vão para a terra de Moabe. E nessa terra de Moabe, ali Elimeleque morre, né? E Noemi, ela então fica uma viúva, junto com seus 2 filhos. Passa um tempo, esses 2 filhos se casam, né, com moabitas, né? Aí Quilion casa com Orfa, Malom casa com Esther. Se eu não troquei, comecei cedo, mas tá bom. Vocês vão tendo paciência comigo aí. Como diz a vez passada, as muitas letras me fazem delirar. Acho que eu fico lendo muito e estou delirando. Mas Quilion casa com Orfa e Malom casa com Ruth. E passa um tempo, esses 2 filhos também morrem. Então, se já não bastava Noemi estar viúva com 2 filhos, agora tem 3 viúvas na mesma casa. Considerando em um tempo onde não havia previdência social, não havia previdência privada, né? Não tinha como você pagar o INSS e se aposentar agora aos partir dos 65 anos, né, com a nova lei. Mas assim, não havia a subsistência de uma viúva, dependia do seu marido
ou dependia dos seus filhos, ou às vezes dos seus netos. Não existia nenhum plano de previdência. Então aquela mulher ficou completamente desamparada, inicialmente desamparada do marido, depois desamparada dos seus 2 filhos, e fica com 2 viúvas, além dela 3 viúvas nessa casa. E depois, eu estou narrando a história muito rapidamente, depois nós vamos ler nas escrituras. Depois essa mulher, Noemi, ela insiste com as suas 2 noras para que elas vá embora, fiquem na terra. Ela resolve voltar. Ela vê naquele tempo que o Senhor havia dado pão ao seu povo, ou seja, aquele tempo de fome, de seca que estava acontecendo na terra de Israel já havia se passado, e o Senhor já havia voltado à normalidade, dando pão ao seu povo. Então Noemi resolve voltar para sua terra, né? Já não tinha filhos, já não tinha marido, e com 2 noras, e 2 noras moabitas, nem israelitas elas eram. Então o estado de Noemi era um estado assim de extrema pobreza, de extrema miséria, de extremo sofrimento, de extremo desamparo para aquela mulher. E ela então resolve voltar para sua terra, e ela insiste com as suas 2 noras que elas ficassem, e elas queriam ir com Noemi, e ela insiste falando: eu já sou velha, não tenho marido, e ainda que eu tivesse marido e ainda tivesse filho, até que esses filhos crescessem, como eu poderia suscitar filhos para que vocês casassem? Então volte para sua família e tudo. Ela insistiu, e Orfa então beija Noemi, se despede, e ela vai. E Ruth, ela decide não ir, decide ficar com Noemi. Aí se desenrola toda uma história de uma relação muito forte entre uma nora e uma sogra, geralmente relação difícil, né, de nora e sogra. E ali se mostra um relacionamento muito forte, de que Deus vai usar isso lá na frente de uma forma assim muito preciosa, e que lá na frente essa mulher se torna bisavó de Davi e faz parte da genealogia de Cristo Jesus. Deus permite que uma mulher que é inimiga do seu povo, depois venha estar com o seu povo, se une a um homem do seu povo, e que venha se tornar da genealogia de Cristo Jesus. E nisso há todo um relacionamento, aí todo um aspecto de um relacionamento familiar difícil, mas nesse caso muito precioso, muito ajustado, muito alinhado, muito definido. E também há um romance muito bonito, há um romance muito interessante em tudo isso, onde um homem e uma mulher se gostam, se desejam, se querem mutuamente, e aí também há um impasse, há uma possibilidade de uma interrupção desse romance, porque Boaz era o homem que poderia ser o resgatador de Ruth, mas antes dele havia um outro que tinha um direito, e ele tem que dar esse direito a esse outro primeiro, para que ele possa resgatá-la. E aí há todo um desdobramento, e esse que tem o direito resolve não resgatá-la, e Boaz então resgata a Esther, a Ruth. Eu não sei que eu estou com Esther na cabeça, tem que estar com Chile na cabeça, tem que estar errando nesse Chile. Porque eu até imagino quando o Boaz chegou assim para Ruth e disse assim: seu nome é Chile? Ela: não, me chamo Ruth. Não, você é tão bela que você deveria chamar Chile. Então eu acho que Ruth deveria chamar Chile. Eu tô plantando, né? Afinal de contas, o retiro está só começando, né? Eu tenho que fazer um investimento, né? Porque o único que colhe onde não planta é Deus, né? Eu tenho que plantar alguma coisa. Mas de vez em quando eu tenho que botar um adubozinho, regar, né? Então, e fazer aqui, aproveitar a oportunidade, né? Mas o Boaz, ele resgata a Ruth,
E aí é uma história de um romance muito lindo, muito precioso. E aí eu percebi que nesse livro tem alguns elementos assim muito preciosos para nós, né? Que nos linka, nos leva a outros textos, a outros assuntos, a outras passagens bíblicas, mas que nos traz algum ensino, né? E eu creio que o primeiro ensino assim que eu vi nesse livro foi um princípio de uma relação familiar, porque Noemi, quando ela insiste com Ruth para que ela vá embora, então tem aquele texto que é muito famoso, muito conhecido, que ela diz assim: diz porém Ruth, não me enche para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque aonde queres que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, né? Ela fala: o seu Deus, seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que lhe aprovesse outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Então Ruth, ela faz ali uma aliança com Noemi, e ela se une a Noemi, e ela volta com Noemi. Na verdade, Noemi estava voltando, né? Ela vai com Noemi para a terra de Israel e adota o povo de Israel como seu povo, né? O povo de Noemi, e adota o Deus de Noemi como seu Deus. Nessa aliança familiar, pouco provável de acontecer, como aconteceu aqui, eu fico imaginando assim, uma relação tão pouco provável entre uma nora e entre uma sogra, assim, e Deus suscita algo tão precioso nessa relação. Eu fico pensando assim: por que nós, que não temos essa dificuldade, muitas vezes não nos relacionamos tão bem na igreja quanto o Senhor gostaria que nós nos relacionássemos como família e como irmãos? Há quanta raiz de amargura, há quantas indisposições entre os irmãos, ciúmes, invejas, e outros sentimentos que muitas vezes nós permitimos que aconteça em nosso meio, que não deveria acontecer. Eu queria nessa manhã assim trazer para os irmãos um texto da palavra do Senhor, no sentido de você limpar o teu coração nesta manhã, porque o Senhor não habita e não fará nenhuma obra na sua vida enquanto você nutrir um sentimento de indisposição, de inimizade, de inveja, de disputa, de competição, de insatisfação com o seu irmão. Não tem como o Senhor habitar em um coração impuro e nesse momento eu estou falando da impureza do relacionamento. Existem muitos tipos de impureza que poderíamos falar aqui, citar, mas eu estou falando da impureza nos nossos relacionamentos como irmão. E muitas vezes isso vai corroendo, vai comendo, vai matando a nossa relação
como família, como corpo. Aí, como desejar que nós sejamos uma igreja forte, uma igreja que cresce, uma igreja que produz, uma igreja que seja avivada, poderosa, cheia do Espírito Santo do Senhor, se no nosso relacionamento como irmãos nós estamos maculados. Quando eu não perdoo o meu irmão, quando eu guardo no meu coração aquela mágoa que às vezes de fato o irmão cometeu comigo, às vezes é verdade, ele foi injusto, ela foi injusta com você, e às vezes ela pecou contra você, e às vezes ela traiu você, às vezes ela ignorou você, desprezou você, magoou você, e você guarda aquilo no seu coração. Como o Espírito Santo do Senhor, ele pode agir com liberdade, trazendo saúde à sua igreja em corações impuros, onde muitas vezes o seu cumprimento com o seu irmão, com a sua irmã, às vezes ele se torna um protocolo e nada mais do que isso, porque você vê o irmão, então você cumprimenta, você dá um sorriso, mas aqui dentro, muitas vezes você já desprezou seu irmão, você já matou ele no seu coração, você já sepultou ele. Com aquele não dá, com aquela irmã não tem jeito, com aquele irmão impossível, e você mata o seu irmão no seu coração. Esse, de longe, foi o que Cristo Jesus nos trouxe. Precisamos olhar para Jesus, a quem foi desprezado e não tratou ninguém com desprezo, foi maltratado, não revidou. E a palavra do Senhor diz que ele tudo entregava àquele que julga corretamente todas as coisas. Amados, precisamos ter esse sentimento de Jesus, precisamos tirar do nosso coração todo tipo de impureza que nos impede fruir como família. Se nós não tomarmos essa decisão em nosso coração como uma decisão, o Espírito Santo do Senhor não fará uma obra em você como Ele gostaria de fazer. Deus não vai falar o seu coração, Deus não vai mover a sua vida, Deus não vai acrescentar na igreja, você vai ficar travado, a igreja se trava, a obra não prossegue, no mínimo a sua vida vai ficar completamente infrutífera. Há uns poucos anos atrás, ainda havia um ranço de inimizade minha, de Alcimar, com relação aos pastores da onde nós rompemos e saímos. Não sei se isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não sei, 5 anos mais ou menos. Eu e o Alcimar já havíamos desligado, já estávamos com os irmãos, a igreja estava fluindo, as coisas estavam acontecendo como estão hoje, retiros, encontros, a igreja fluindo, mas parecia que tinha alguma coisa travada, havia alguma coisa que segurava, que não permitia fluir, não permitia. E os irmãos, os amados irmãos, preciosos irmãos,
das quais nós havíamos andado com eles, eles tinham queixas contra nós. Cláudio estava fora desse processo. Já estávamos juntos, mas Cláudio não fazia parte dessa história, graças a Deus. Ele estava fora disso. Mas havia na cidade assim um espírito de inimizade entre nós, que afetava a igreja, e entre eles. Para mim e para Alcimar estava tudo resolvido, porque nós já havíamos pedido perdão, já havíamos procurado, acertado, humilhado, feito o que deveria ser feito, e nós não conseguíamos enxergar nada que nós devêssemos alguma coisa. Mas eles achavam que nós devíamos alguma coisa. Aí um dia Eliseu aqui, Marcos Moraes estava aí conosco, Edinho também estava aí com a gente, Eliseu também. Eu lembro de Marcos, Edinho, de Eliseu. Eles foram embora depois de alguns dias, Eliseu permaneceu e nós tivemos uma conversa, eu, Alcimar, Eliseu, e decidimos que, ainda que eu e Alcimar não achávamos que não devíamos nada, nós deveríamos procurar esses irmãos e nos humilhar e pedir perdão até da conta que nós achávamos que não devíamos. E disseram: nos apresente a conta, porque nós queremos pagar. Nós não queremos inimizade, nós queremos fruir livre no Senhor. Alcimar liga para um dos presbíteros, e graças a Deus todos os presbíteros estavam na cidade, todos. Alcimar ligou e disse para ele: pai, nós gostaríamos de reunir com vocês, se possível mais rápido. Aí marcaram para o dia seguinte, e no dia seguinte foi eu, Alcimar, Eliseu junto, e todo o presbitério estava lá, e eu e Alcimar, nós não fizemos nada mais, nada menos do que nos humilharmos e pedir perdão por tudo que nós vivíamos, e até aquilo que nós achávamos que não devíamos, assumir a nossa culpa. Fizemos isso e me apresentaram uma conta que eu nem sabia que eu tinha, porque me mostraram. Sim? A conta dele era maior que a minha. É porque nós combinamos no nosso relacionamento: eu apronto, ele apanha. A conta é minha e ele paga. Mas aí me apresentaram alguns irmãos, famílias que sofreram por causa de mim, por causa do meu processo. E eu disse para eles naquele dia: eu vou procurar cada um e vou acertar. E procurei cada pessoa, visitei cada um, procurei esposas, procurei filhos, procurei líderes, e pedi perdão a cada um do mal que eu tivesse causado a eles, que mesmo não sabendo que eu tinha causado. E eles também aproveitou para nos pedir perdão de erro que eles cometeram, mas nós não fomos ali para pleitear nada, para cobrar nada, fomos apenas para nos humilhar e pedir: por favor, nos perdoe, nos perdoe. E foi um tempo assim tão precioso, e eles também nos pediram perdão por não terem tido sabedoria de nos pastorearmos num momento de uma crise tão forte. E no final nos abraçamos, estava ali em 10 pessoas, 7 presbíteros, eu, Alcimar, Eliseu, e foi um tempo de muito choro, e a partir dali eles nos liberaram, dizendo que reconhecia a nossa vida como pastores, como homens de Deus, e foi assim uma libertação. Como o Senhor agiu nisso, como o Senhor limpou o clima de inimizade. E hoje não temos envolvimento ministerial, mas temos o respeito uns para com os outros, né? Hoje
somos livres. Pouco tempo eles convidaram Eliseu para dar uma palavra lá, eu fui junto, me chamaram lá para orar, abençoando a vida de um dos homens que dão cobertura apostólica a eles. Eu fui lá orar por esse homem, Eliseu ministrou. Hoje há uma liberdade entre nós, no sentido de sem pendências, sem mágoas, sem ranhuras, sem... liberte. É como se você pegasse uma carga de, sei lá, de algumas toneladas e jogasse fora, se libertasse dela, e Deus agir livremente na igreja. Assim, amados, abre mão do seu direito, ainda que você tenha toda a razão do mundo. A palavra do Senhor diz: se teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai até ele. Olha o caminho como é inverso. Se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, é você que vai até ele. Na nossa justiça humana, nós vamos querer que esse irmão venha até nós. Afinal de contas, ele é o devedor. Por que eu vou me humilhar? Por que eu vou procurar meu irmão? Se ele que me causou dano, ele que me feriu, ele que me magoou, por que eu vou lá? Não, de forma alguma. Ele que vem aqui, se quiser, restaurar comigo. Mas não é esse o princípio do Senhor. O Senhor disse: se o teu irmão tem alguma coisa contra você, é você que vai, é você que humilha, é você que se entrega, é você que diz: está perdoado, está liberado, não há mais ranhura, não há mais dor, não há mais ferida. É você que libera. Amados, se nós não desenvolvermos isso em nossa vida, seremos uma igreja doente, seremos uma igreja como uma pessoa que não se desenvolveu na normalidade, alguém que tem algum tipo de enfermidade que não desenvolve, né? Eu tinha um amigo que teve um filho, essa criança já faleceu, eu acompanhei um processo dele e esse filho não desenvolvia. Aí o filho fazia 2 anos com cara de neném, aí 3 aninhos com cara de 6 meses. E às vezes no supermercado, em algum lugar, às vezes as pessoas chegavam: nossa, lindo neném, né? O que? Tem 6 meses? Não, tem 3 anos. A criança não desenvolvia. Por quê? Porque havia uma anormalidade. Isso não é normal, isso é uma anormalidade. Nós podemos ser uma igreja assim. Somos igreja, mas que não desenvolve, que não cresce. Você pode ser uma pessoa que não desenvolve em Cristo, não prova o poder, a bondade, a graciosidade de Deus na sua vida, nas diversas áreas da sua vida, porque você às vezes tem um problema com o irmão, e que você não libera perdão, e que você guarda o rancor, e que você guarda raiva, guarda inveja, você disputa com esse irmão, você quer ser melhor que ele, você quer ser irmã melhor, você quer, por alguma coisa você precisa ser melhor, você precisa provar que é alguma coisa, e aonde o Espírito Santo do Senhor vai agir com liberdade, aonde o Espírito Santo do Senhor vai agir fluindo na sua vida, para que você cresça, desenvolva em Deus, para que o Senhor te use, para que o Senhor use você para ganhar sua família, use você para ganhar os seus familiares que estão distantes do Senhor, para ganhar os seus vizinhos. Se você não consegue nem ganhar você mesmo diante do Senhor, esse não é o ensino de Cristo Jesus. E aí eu estava lendo esse livro, eu quero ler com vocês, Ruth, o capítulo 1 diz assim: nos dias que julgava o juiz, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar a terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi, e os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion.
ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs com ela, suas noras, voltou à terra de Moabe, porquanto nessa ouviu o Senhor que se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor convosco te dê benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los eis até que viesse a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me enche para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu Deus, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Eu fico assim, às vezes imaginando como foi forte a relação dessa nora com a sua sogra, a ponto dessa mulher ainda nova poderia ficar na sua terra, poderia procurar alguém compatível à sua idade, à sua nacionalidade, e ela voltar com uma sogra, com uma terra que não era dela, por um Deus que não era dela, e ela se empenha a isso. Eu creio que houve uma construção de um relacionamento que se solidificou a ponto dessa nora se firmar em uma aliança tão profunda com sua sogra. E nós que temos muito menos problemas de relacionamento, a chance de nos chatearmos, às vezes por muito menos, nós abrimos mão do ensino que a maior aliança que já foi feita em todos os tempos nos trouxesse paz um com o outro, que é a maior aliança de Cristo Jesus, que éramos inimigos, nós éramos inimigos,
e na sua cruz, e na sua morte, no seu sacrifício, Ele fez uma aliança conosco, embora nós sendo totalmente devedores. E nós, na nossa relação, nós temos uma relação de ida e vinda. Com Cristo nós somos inimigos, Ele nunca foi. Mas nós entre nós chateamos uns aos outros, erramos uns com os outros, e muitas vezes nos sustentamos nos nossos direitos e bloqueamos a nossa relação com nossos irmãos. Penso que o Senhor quer de nós uma igreja forte, uma igreja cheia de saúde, uma igreja cheia de vida, cheia de liberdade no Espírito Santo. Às vezes você ora e muitas coisas não acontecem, você clama e não ouve, você busca e não encontra, você procura e não acha. Às vezes você pede e não recebe porque pede mal, mas porque há um bloqueio na sua vida. Eu queria assim que você meditasse nisso nessa manhã e limpasse o teu coração, para que o Senhor fale com você, não somente nesses dias, mas que o Senhor continue falando com você durante o ano todo, cada dia da sua vida. Mas se você não limpar o teu coração, o Senhor não agirá na sua vida. A palavra do Senhor diz que os limpos de coração verão a Deus. Deus não se mostra a corações impuros. Obrigado, Pedro. Pode botar um copo d'água, Chico, e coloca no copo. Obrigado. Então, amados, é momento de nós revermos de fato o que está em nosso coração. A Escritura do Senhor tem alguns textos que nos levam a isso. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Eu já compartilhei esse texto com os irmãos no encontro algum tempo passado. Parte desse texto, mas esse texto fala Efésios 4, 31 e versículo 32. Aí diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre vós. Paulo está falando à igreja. Paulo não escreveu para ímpios. Paulo não fez carta de evangelização, de proclamação. Paulo está escrevendo para a igreja, para o corpo de Cristo. E se Paulo escreve isso, provavelmente ele tinha informações que havia isso na igreja, isso precisava ser retirado da igreja. Não tem como um corpo ser saudável em Cristo com esses elementos fazendo parte da vida. A quanto nós precisamos perdoar o nosso irmão, perdoar de verdade, retirar do coração. Nós não podemos ter feridas. As cicatrizes tudo bem, mas feridas não. As cicatrizes são reais, elas ficam, elas não apagam, mas elas apenas lembram a uma experiência que você pode ter sido fortificada pelo Senhor em uma ferida com seu irmão. Fica a cicatriz, mas a ferida deve ser fechada, deve ser curada, deve ser sarada. Eu lembro que há muitos anos, eu cortando cana, eu era criança, eu cortei esse dedo aqui, em cima do dedo, sangrou muito. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui de 1 centímetro. Sempre que eu lembro, que eu olho, eu me reporto exatamente aquele dia. Eu criança, sentado, cortando cana, a faca, eu errei a faca e acertei em cima desse osso, e a pele abriu e sangrou. A dor eu não sinto mais, mas a cicatriz lembra.
Então não é problema nós lembrarmos, nós não vamos esquecer, mas ela não pode trazer mais dor. Seu irmão precisa ser perdoado por você, você precisa limpar o seu coração. Paulo diz, 31, toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Hebreus 12, versículo 14 ao 17. Hebreus 12, 14 ao 17, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você gostaria de contemplar o Senhor um dia? Olhá-lo face a face? Você gostaria de tocar nas suas feridas, nas marcas? Temos um Deus, homem, que tem um corpo eternamente, Jesus. E um dia vamos poder olhar para Ele, tocar nas marcas dos cravos, como Tomé fez, tocou no lado, as marcas dos espinhos. Para isso nós precisamos ter um coração limpo, senão nós não veremos a face do Senhor. É hora de nós nos limparmos de toda impureza que nos bloqueia a ver a face do nosso amado Jesus, Senhor Jesus, precioso Jesus, que um dia haveremos de estar com Ele e contemplá-lo face a face. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Amados, se nós não resolvermos isso em nossa vida, nós estaremos nos privando da graça de Deus. Estaremos nos privando da graça de Deus. Não tem como o Senhor agir em nós, não tem como o Senhor fluir em nós, não tem como o Senhor fortalecer uma igreja que guarda esses elementos de ira, de rancor, de mágoa, de inveja, de disputa, de competições. Tendo cuidado, verso 15, de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Como a raiz de amargura perturba? Qual de nós já não ficamos com raiz de amargura? Creio que todos nós aqui já passamos por momentos que tivemos momentos de raiz de amargura. Como ela corrói, como ela machuca, como ela fere. Você fica na sua mente tramando, pensando, maquinando. Você quer se vingar, você quer dar o troco, você despreza, você reage de alguma forma, porque a raiz de amargura está instalada no seu coração. E aqui diz que de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Como a raiz de amargura contamina outro irmão, porque você acaba passando isso para outro irmão, e às vezes até com a falsa espiritualidade. Vamos orar por fulano, e aí essa oração, na verdade, você não está com peso nenhum de oração, você quer apenas colocar para fora, contaminando o outro com a amargura que está no seu coração, e às vezes com pretexto de oração, de bondade, onde não há
nenhum sentimento de oração, nenhuma bondade no teu coração. Você apenas está contaminando o outro com aquilo que está no teu coração. Vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, e ainda que com lágrimas o buscou. João 15:12. João 15:12. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem um outro versículo que fala que aquele que me ama guarda o meu mandamento. Você ama Jesus? Ama? Quem ama Jesus aqui? Então você guarda o mandamento dele, porque a confirmação do nosso amor por Jesus não é eu dizer que eu o amo. Claro que eu posso dizer que eu amo, eu posso levantar a mão dizendo que eu amo. Eu também levantei a mão e digo que eu amo a Jesus, mas confirmamos de fato e de verdade o nosso amor a Cristo Jesus quando guardamos o seu mandamento, quando obedecemos o seu mandamento. Aí de fato nós estamos cumprindo, de fato, de verdade, que amamos o Senhor. E Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Às vezes queremos amar os irmãos quando Ele nos ama, queremos fazer o bem quando Ele nos faz, queremos servir quando eles nos servem. Mas Jesus uma vez perguntou: até os publicanos fazem isso, publicanos e pecadores fazem isso. Mas nós precisamos ser diferentes, e Jesus foi diferente. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. João 13, versículo 35. Nisso todos conhecereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a marca do cristão? Você é conhecido quando você carrega a Bíblia debaixo do braço? Não é problema nenhum você carregar a Bíblia debaixo do braço. Hoje essa prática está até se perdendo, né? Eu tenho tempo que eu não uso mais a Bíblia debaixo do braço. Tem no celular, tem no tablet, não é problema nenhum. Mas por muito tempo, muitas vezes a marca do cristão era uma roupa toda fechada, manga comprida, Bíblia debaixo do braço. Você percebia ali, já vai um crente em Jesus, cara, aquela Bíblia grande, aquela Bíblia de púlpito, né, grandona, né? Então se tornou meio que uma marca de um crente, né? Tudo bem, vamos falar sobre esse tema aqui. Esse tema já foi tratado há pouco tempo. Nós devemos nos vestir de forma sensata e prudente e santa, tanto homens como mulheres. Mas a marca que nos identifica que nós somos discípulos de Jesus é quando nós amamos uns aos outros. Imagina que lá em Marte tivesse uma civilização lá e os marcianos chegassem aqui querendo identificar os cristãos. Aí chega aqui
sobrevoa o planeta Terra. Aí olha, não, mas como saber que é cristão? Todo mundo tem 2 olhos, 2 orelhas, andam em pé, em cima de 2 pés, é tudo igual. Aí eles voltam e diz lá, não tem como reconhecer, eles e não voltam. Fica de olho lá. Aquele que amar um ao outro, esse é cristão. Porque a marca de um cristão, ela precisa ser o amor. Claro que temos muitos elementos para aplicar na nossa vida, de santidade, de postura, combater tudo quanto é tipo de impureza, de lascívia, e de outros tipos de pecado, e de perversidade, de inveja, de avareza e de tantas outras coisas. Mas a marca que Jesus deixou, que nós seríamos conhecidos como discípulo dele, é se nós amássemos uns aos outros. Então, se você não amar o seu irmão, você não tem essa marca de Cristo Jesus como discípulo dele. E esse amor deve ser externado de prática e de verdade, não de lábios. É muito fácil dizer que eu amo, eu chegar aqui na frente que eu amo os irmãos, ou até dizer ao irmão pessoalmente, mas é muito mais profundo quando de fato eu dispenso amor para com esse irmão, ainda que ele venha me trair, ainda que ele venha me magoar, ainda que ele venha me desprezar, me maltratar, eu estou disposto a amar, porque o meu sentimento e o meu coração é igual ao do meu Senhor Jesus. Eu tenho pedido ao Senhor todos os dias que Ele me dê um coração igual ao dele. Eu não cesso de pedir isso ao Senhor. Eu peço, Senhor, dá-me um coração de Cristo Jesus e proteja a minha mente dos ataques de Satanás, do maligno, e me livra de mim mesmo, dos meus sofismas, dos meus enganos, porque eu quero te servir em pureza de coração, e eu sei que o meu coração é tão distante disso, e eu preciso todos os dias repetir isso em sincera oração diante do meu Senhor. Senhor, dá-me um coração igual ao seu, dá-me a mente de Cristo Jesus, guarda a minha mente do maligno, guarde de mim mesmo, me transporte a uma terra boa, que eu produza 30, 60 e 100 por um. Peço isso todos os dias ao Senhor, porque o que vale isso aqui? Daqui a pouco passa. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que desde agora dormem no Senhor e as suas obras o sigam. O que nós vamos levar disso aqui? O que vai nos acompanhar eternamente, a não ser aquilo na vida, que na vida de Cristo seja produzido em nós, que Cristo produza em nós da sua vida. O que eu vou poder levar quando eu partir, seja hoje, amanhã, uma semana, alguns anos, eu não sei quando, mas o que vai me acompanhar? A minha capacidade profissional, o muito que eu estudei numa faculdade, na escola, o muito que eu produzi, seja como funcionário, autônomo, como empresário. O que eu vou levar? Eu só vou levar para a eternidade aquilo que o Senhor produziu em mim. Sua palavra diz: bem-aventurado o que desde agora e desde já dormem no Senhor e as suas obras o sigam. Mas como eu vou
produzir alguma coisa em Cristo Jesus se o meu coração estiver maculado? E se eu não consigo abraçar o meu irmão com sinceridade de coração, sem hipocrisia, sem falsidade, de verdade, ainda que esse irmão seja, ou essa irmã seja a quem talvez tanto me prejudicou. Amados, a sua questão é com o Senhor. Você precisa viver intensamente a vida de Cristo Jesus, porque a sua relação precisa ser forte com Ele. Há quantos problemas eu estava pensando, hoje ainda estava pensando, enquanto estava sentado ali, eu já havia pensado nisso, mas estava meditando assim, em quantos problemas familiares tem registrado na Bíblia. São tantos problemas familiares. Você vê Jacó tendo problema com Esaú desde o ventre. Você vê a família de Davi sendo destruída por problemas familiares. O irmão de Absalão acaba abusando de Tamar, depois Absalão mata, esqueci o nome dele, você lembra? Me ajuda aí. Aminon, é isso? Absalão mata Aminon. Aí você vai vendo tantas tragédias nas famílias, tantos problemas. Mas eu vejo nas Escrituras alguns problemas de família e que o Senhor transformou em tantas bênçãos, porque a parte ferida não se voltou contra seu irmão. Vemos Caim matando Abel, seu irmão. O irmão matou o irmão. Mas como Abel era agradável ao Senhor, as Escrituras não entram em detalhes, mas dá para imaginar a preciosidade da vida com Deus que tinha Abel com o Senhor, e a ponto do Senhor enaltecer o sacrifício de Abel e desprezar o sacrifício de Caim. Abel abençoado e seu irmão amaldiçoado. Um problema entre irmãos. Sim? Não, sim, eu vou discorrer. Obrigado. Eu tenho alguns pontos anotados, mas é isso mesmo. A relação de José com seus irmãos. José vendido como escravo. Como José foi abençoado, porque a sua questão era com o Senhor. A sua questão não era mover vingança contra os seus irmãos. E lá na frente, José com seus irmãos, lá no finalzinho de Gênesis, capítulo 50, José mostra que o Senhor transformou o mal em bem. Como José foi abençoado, traído, desprezado, vendido como escravo, mas ele foi tremendamente abençoado. Uma relação entre irmãos. Quer ver outra relação entre irmãos? Jefté. Jefté foi nesse contexto aqui de Ruth, mais ou menos, talvez um pouco antes, alguns anos antes, talvez alguns anos depois, mas foi dentro do contexto de Ruth, de Noemi e Ruth, que é o tempo dos juízes. Jefté foi um dos juízes e ele foi expulso de casa pelos seus irmãos. Anos depois, esse homem volta e Deus levanta ele como juiz
para livrar o seu povo, mas foram os seus irmãos que causaram problema com Jefté. Quem invejou Davi? Seus irmãos. Vai olhar a relação lá na guerra, quando ele chega lá para levar os pães, as passas de figo, os negócios que seu pai manda para entregar ele lá, inclusive passar. Olha o tipo de diálogo rancoroso dos seus irmãos com Davi, produto de inveja. Davi já havia sido ungido por Samuel. Olha como Davi foi abençoado. E os seus irmãos só são citados nesse contexto. Você nunca mais vê falar desses irmãos. Agora de Davi, você fala em Davi e a mente viaja em histórias e em relacionamento, em salmos, e a ponto do homem ser chamado segundo o coração de Deus. Mas um problema é entre irmãos. A bandeira de Israel é a estrela de Davi. A estrela de Davi, a bandeira de Israel. Então olha como Davi foi abençoado, e o problema que ele teve foi com seus irmãos. Nós podemos citar aqui a parábola do filho pródigo, por exemplo. Quem se aborreceu, quem não gostou da volta do filho pródigo? Seu irmão. Podemos citar Jesus. Quem achou que ele era um louco, queria que prendesse ele, que ele estava fora de si? Seus irmãos. Então, amados, a nossa relação de irmãos, nós estamos sujeitos às intempéries, problemas, às situações adversas, mas você tem que estar com a sua mente antenada e o seu coração em Cristo Jesus, para que o Senhor faça de você uma bênção. Faça de você uma bênção. Imagina aqui que esses homens citados aqui, se eles tivessem pleiteado os seus direitos, revoltado por causa dos seus direitos, da maldade que sofreram, os danos que sofreram, que história teria sido escrita? O que nós teríamos hoje desses homens? O que nós teríamos de citação de Abel? O que nós teríamos da vida de José? Que teria sido Davi? Que teria sido Jefté? Que teria sido esses homens? Se eles revidassem, brigassem, pleiteassem, endurecessem o coração, não se colocassem à disposição do Senhor. Precisamos fazer como Jesus faz, como ele fez. Ele era ultrajado, ele foi maltratado, foi desprezado, mas ele entregava tudo àquele que julga todas as coisas retamente. Essa deve ser a nossa atitude. Perdoa seu irmão, limpa teu coração e entrega tudo ao Senhor. Deixa que o Senhor julgue todas as coisas. Ame o seu irmão, não com desejo que Deus julga. O Senhor, cuida dele aí, um raio cai sobre ele aí, mas o Senhor me vinga. Não é isso. Abençoa seu irmão. Deseja que ele que você entregar para o Senhor, achando que o Senhor vai vingar, do Senhor é a vingança, então o Senhor vinga isso aí. Não, ame o seu irmão, sirva seu irmão. Sim. 1 Pedro 1:22, a gente conhece de qual? Qual não cometeu pecado? Você sabe qual é o versículo seguinte? Alguém já teve curiosidade de ler? O qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Só completando uma parte aqui que eu e o Cláudio estávamos ali falando sobre esse tema ali. A maioria da dificuldade não são os irmãos que nos causam, são pessoas que nos causam, são o maior fruto do nosso coração que julga as pessoas. E algumas frases sempre jorrar o veneno assim, joga aquela frase só. Aí eu me lembrei de Satanás, né? Lá no Éden, Satanás, ele disse assim: mas será que é isso mesmo? Será que Deus fez isso mesmo? E joga aquela frase venenosa assim. Esse texto que Carlos leu, eu segui a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ele está falando para nós. Eu tenho que ter paz com meu irmão. E é fácil, se o irmão vai me injuriar, eu não vou injuriar.
Se maltrata, eu me entrego àquele que julga corretamente. E o tempo é um juiz, tá, irmãos? O tempo é um juiz. O tempo é um juiz. O tempo é um juiz. Eu lembro que alguns anos atrás, eu, Manuel, Carlos Elias, conversamos com alguns homens sobre criação de filhos. Eles quase bateram na gente. 90% daqueles homens perderam seus filhos e estão fora do ministério. Todos estão fora do ministério. Ficavam chateados com isso, com essas coisas. Assim. E vão inventando coisas que não. Então você deixa o tempo. Deixa o tempo julgar. Eles uns anos atrás disseram assim, o tempo é um juiz. E a gente, depois que o tempo passou, a gente, eu, Manuel, eu não estava lembrando disso. O tempo é um juiz. E tem um detalhe. Deus é Senhor da igreja e Ele julga. E por onde começa o julgamento de Deus? Pela casa dele. A igreja dele convém a santidade. Não enche, quando esse texto fala do irmão seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, é para a gente limpar o nosso coração. Nesses dias de crise que Carlos ele se referiu muitos anos atrás, todos os dias eu ajoelhava e disse assim, Senhor, limpa meu coração. Que a Bíblia fala, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Porque se você não está vendo a Deus, você vai afundar a tua casa. Se for pai, vai afundar a vida dos filhos. Afunda a vida dos filhos. Se for mãe, você vai afundar a vida dos seus filhos. Vai ser uma, como diz o Roberlândia, vai ser uma desgracença só. Vai ser uma desgracença só. Então limpar o coração. E às vezes eu vejo alguns irmãos não sabendo colocar as coisas para outros irmãos. E vai conversar com o irmão e despeja um caminhão de lixo. Porque o coração dele fala, vem aqui falar com você porque você é isso, você é aquilo. E vai despejando lixo. Eita, o coração é errado. Por isso, 90% dos problemas está no nosso coração, não é no coração do irmão. Geralmente não são coisas que os irmãos nos fazem. É o nosso coração. Por isso esse texto fala que eu tenho que seguir a paz. Porque se eu pegar com o irmão, eu vou pedir perdão para o irmão. Eu errei, né? Vou restaurar. Paulo disse, se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Às vezes não depende, né, de nós. Mas nós temos que seguir a paz. E limpar o nosso coração. Limpar o nosso coração. O texto de Tiago fala para nós nos arrependermos e limparmos os nossos corações. Se nós caminharmos dessa maneira, limpando o coração, ouvindo repreensão, nós temos dificuldade de ouvir repreensão. E ficamos chateados com aquele que repreende. Como é que a Bíblia chama daquele homem que não ouve repreensão? Tolo. É um estúpido. Mas a Bíblia fala que por um ouvido de um sábio, a repreensão, uma repreensão vale mais do que 100 açoites no lombo de um tolo. Então nós temos que aprender a ouvir repreensão. Para que possamos ver. A gente fica chateado, porque a igreja, ela não é só o dedo de Deus, não, ela é o corpo, é a mão, é tudo. E eu não quero que os meus amigos tenham palavras bonitas comigo, eles têm que me repreender, têm que estar aqui corrigindo, eu não sei fazer sozinho, né? Sozinho pela misericórdia de Deus, né? Caso ele já citou aqui vários homens, Manuel, Sidney, a gente caminha tanto tempo junto aí, o Cláudio, né? E mais irmãos aí, né? Mas temos que limpar o nosso coração. Isso é papel nosso. E quando você for conversar com o seu irmão, né? For conversar com o seu irmão, vá com o coração de você poder. Porque talvez a gente às vezes o tom sai errado e você pensa assim, você me magoou. Que você que joga aquele lixo no irmão. Não é assim que você faz. Não é assim que você faz. Isso é mundo, isso proveniência de satanismo. Cuidado com as palavras, para também não jogar a palavra assim. Então tem que tomar alguns cuidados aí, para que seja fruto de um coração limpo, né? Salas ali citou José. José não se complicou com os irmãos. Jesus também não se complicou com os irmãos. A gente tem que ter cuidado. Desculpa te ter. Não. Os irmãos têm a liberdade de participar da palavra.
O que importa é que o Senhor venha trazer aquilo que Ele tem para nós nesses dias. E voltando, dando continuidade à história, no capítulo 2, eu gostaria de ler o livro com os irmãos, não todo nesta manhã, mas eu vou continuar à noite, porque eu tenho outros pontos a falar com os irmãos. Mas o versículo 1 do capítulo 2, assim: tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso. Sobre esse assunto eu devo tratar à noite. Eu vou pular essa parte, e à noite eu devo falar sobre isso, sobre a característica de Boaz como um homem valente e poderoso, no desejo de falar essa noite aos homens, tanto casados como solteiros. Mas diz: tinha Noemi um parente de marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles que me favorecer. E ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, por sorte, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E responderam ele: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz aos servos encarregados dos segadores: de quem é essa moça? De quem é essa moça? E respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Amados, essa questão de apanhar espiga, de rebuscar, era um princípio estabelecido na lei de Deus para que nenhum povo passasse necessidade. Então, se o camarada tem uma plantação de trigo e ele vai colher esse trigo, os seus funcionários, aqueles que vão colher, seus segadores, eles vão colhendo, e é normal que na colheita parte do produto cai. Normal, o cara vai arrancar o trigo, vai montar as gavelas, são os feixes grandes, e é normal que vai caindo parte dessa colheita, e eles não podiam pegar essa colheita, porque Deus tinha estabelecido que eles não podiam pegar. Por quê? Porque o pobre, o necessitado, ele vinha após essa colheita apanhando aquilo para suprir a sua necessidade. E nesse contexto, Ruth, ela era uma necessitada. Ela veio com Noemi, sua sogra, que havia voltado da terra de Moabe, e estava ali sem nada. Ela havia perdido tudo. Ela diz: ditosa eu saí e agora eu voltei pobre. Não me chama Noemi, me chama de Mara, porque o Senhor me amargou, a mão do poderoso foi contra mim. Noemi, ela tinha em mente que o Senhor foi contra ela, ela tinha em mente que o Senhor reagiu contra ela, que o Senhor havia punido ela, mas não tinha a dimensão de como Deus a abençoaria depois, de uma forma extraordinária, que lá na frente as vizinhas dizem para ela assim: essa sua nora te é melhor do que 7 filhos. Naquela época, numa sociedade onde uma mulher estéril era vergonha para ela, uma mulher que não conseguia dar luz, ela se sentia envergonhada. E nós vemos várias histórias na Bíblia. Vemos a situação de Lia com sua irmã, que ela tinha muitos filhos, ela não conseguia ter filhos, e ela um dia chega para Jacó e diz: dá-me filho ou eu morro. Raquel, desculpa, eu estou trocando as mulheres, eu só não erro a minha mulher, tá? Graças a Deus. Só uma vez que eu errei.
Eu estava no culto na primeira igreja batista, muita gente, 1000 e poucas pessoas. E aí quando terminou o culto, sai aquela multidão, todo mundo nos corredores, aqui apertando, e Chile do meu lado, e eu indo, conversando, daqui a pouco eu abraçando o Chile fugindo dos meus braços, eu puxando, ela fugindo, quando eu estava abraçando a outra irmã, Chile tinha ficado para trás. Aí eu, irmã, me desculpa, eu achei que era minha esposa do meu lado. Mas foi só essa vez, nunca mais aconteceu isso. Agora eu espero parar de chamar Ruth de Esther, por favor. Não, Ruth, eu estava chamando de Esther, agora é outra mulher, Raquel. Mas ela diz para o seu marido: dá-me filhos, senão eu morro. Então era um desespero, era uma angústia. Nós vemos a situação de Ana. É Ana, mãe de Samuel? Ah, que bom, acertei, graças a Deus. Entendeu? E aquela mulher amargurada, ela era entristecida. O próprio marido fala com ela: eu não sou-te melhor do que 7 filhos também. Ele fala, se não me engano, 7 filhos. Ele fala de algum número de filhos. Eu não sou melhor para você do que tantos filhos. Entendeu? E era muito triste uma mulher não ter filhos. E Noemi, as vizinhas olham para aquela nora e falam assim: essa nora te é melhor do que 7 filhos. Imagina uma mulher ter um filho, e esse filho sendo homem, um varão, era uma alegria, era um presente inestimável. Imagina uma mulher ter 7 homens, filhos, ela olhar para 7 homens, e esses homens são meus filhos. Seria um negócio assim fenomenal, uma graça, uma preciosidade, uma riqueza. E essas vizinhas falam para Noemi: essa sua nora te é melhor que 7 filhos. Cici, seja melhor que 7 filhos para sua sogra. Chile, seja melhor que 7 filhos para sua sogra. Irmãos, seja melhor que 7 filhos uns para com os outros. Amém? Seja melhor que 7 filhos. Amemos de verdade, não amemos de conversa. Que nós sejamos melhor que 7 filhos uns para com os outros. E a Bíblia fala que nessa rebuscar ali, esse apanhar do trigo, que era uma lei, era algo determinado por Deus, e ali diz que caiu sorte sobre Ruth para ela rebuscar no campo de Boaz. Por que caiu sorte? Provavelmente havia muitos necessitados, provavelmente tinha mais necessitado do que campos. A terra tinha há pouco tempo saído do estado de escassez e de seca e de fome. Então eu imagino que tinha poucos campos e muito pobre para poder rebuscar esse negócio. Deveria ser aquela guerra, né? A turma toda querendo pegar trigo, todo mundo querendo, e deveria fazer aqueles grupos, né? Então vocês vão rebuscar no campo de fulano. Aí sai aquela turma, tudo necessitado, pobres, precisando apanhar comida. Aí de repente outra turma: vocês vão para o campo de Beltrano. Aí sai aquela turma. Aí a Bíblia diz que por sorte Ruth vai rebuscar no campo de Boaz. Amados, não existe casualidade e nem sorte quando Deus está no governo de todas as coisas. O Senhor dirige a sua história. É Ele quem começou a escrevê-la, e é Ele que vai colocar um ponto final em tudo. E é Ele que quer dirigir a sua vida. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 2. Romanos 12, de 1 a 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para quem olha essa história de Ruth e Noemi, imagina o cenário trágico que estava se desenrolando. Ela vai com seu marido para a terra de Moabe, uma terra que eles não eram desejados. O marido morre, os filhos morrem, tem 2 noras que nem israelitas são. Aí no final ela volta, já tendo perdido tudo, pobre, sem esperança, sem nada, e a ponto dela dizer: não me chame Noemi. Sabe o que significa Noemi? Noemi significa deleite, algo prazeroso, cheio de alegria. Era o nome dela, Noemi. Ela diz: me chame Mara, que Mara quer dizer amargura, porque o Senhor, Ele tem pesado a sua mão sobre mim. Não sabia Noemi que Deus estava escrevendo uma tremenda história, e que ela seria sogra de uma mulher que faria parte da genealogia de Cristo Jesus, e de que ela teria um neto, e que esse neto seria a alegria dela, e que esse neto seria o seu resgatador da sua alegria, da sua paz de espírito. Amados, o Senhor cuida da nossa história. A vontade dele é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Nós não precisamos ter medo da vontade do Senhor. Precisamos nos colocar à disposição dele e crer que ele vai traçar o seu destino, a sua história. Mas precisamos ter corações limpos. Como Deus vai nos ouvir? Como Deus vai escrever sua história com pessoas onde o coração está maculado? O Senhor quer escrever nossa história. Gênesis 50, 20, José fala como o Senhor transforma. Depois lá no final, na história, ele diz assim, ele fala para os seus irmãos: bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Vós intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Como Deus transformou a história de José em um benefício tão precioso para escrever uma história que ele já havia profetizado a Abraão. Se nós estivermos na mão do Senhor e em coração limpo, o Senhor vai escrever a nossa história segundo a vontade dele. Mas Deus não atua em corações impuros, em corações onde habita a maldade, onde habita a impureza, onde habita a disputa, a inveja, a contenda, a raiz de amargura. Como Deus vai habitar? E o Senhor transforma essa história, uma história que, se lêssemos só os primeiros capítulos, a gente imaginaria uma história tão ruim, tão trágica, e o Senhor transforma numa preciosidade tão grande. Continua, são 12:10, temos 5 dias pela frente. Vai mais um pouco? Não, já tem que ir, obrigado, valeu. A gente prossegue mais um pouco? Oi? Prosseguir? Mais um pouco. À noite eu volto no versículo 1 do capítulo 2.
Aí Boaz pergunta, né? Versículo 5, capítulo 2. Depois perguntou Boaz a seus encarregados dos segadores: de quem é essa moça? Boaz viu Ruth em meio a tantas outras moças. Eu creio que o primeiro olhar de Boaz foi para a beleza de Ruth. Alguma coisa agradou seus olhos. E respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela. Aqui o servo dele está respondendo a Boaz, né? Falando assim: ela me falou, deixa-me rebuscar a espiga e juntá-la entre as gavelas após os segadores. Gavelas é aqueles feixes já grandes, amarrados, né? Ali não era lugar de rebuscar, mas ela foi rebuscar ali também após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã e até agora está aqui, a menos um pouco que esteve na choça. Choça é um local onde peneirar, é tipo um negócio igual esse aqui, lisinho, só que de terra batida, onde debulha o trigo. Ali é a choça, aí é a eira. A choça é um lugar geralmente que fica perto da eira, tipo um casebre feito, sei lá, tampado de capim, de palha, um lugar onde para descansar, para almoçar, para tomar uma água e continuar trabalhando. Então o segador fala que ela teve desde a manhã, né? Ela está aqui até agora, só parou um pouquinho para descansar na choça. Assim, aí a gente pode observar como essa moça tinha umas características tão preciosas que as nossas moças e as nossas esposas, as mulheres deveriam ter em sua vida. Vivemos um tempo de tanta gente preguiçosa, tanta gente cheia de má vontade, reclamando de tanta coisa, faz às vezes tão pouco e já se sente tão como se tivesse feito tanto. Aí você vê a disposição de Ruth, não é Noemi, não é sua sogra que manda ela trabalhar, ela que fala, deixa eu rebuscar, ela que se dispõe a suprir a necessidade dela e da sua sogra. E essa mulher vai, e o servo respondeu para Boaz quando ele perguntou: quem é essa moça? Ele disse: a moça é a moabita que veio com Noemi lá da terra de Moabe, e ela pediu para me rebuscar as espigas, e ela está aqui desde a manhã até agora, só parou um pouquinho para descansar. Aí então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vai escolher em outro campo. Aqui eu imagino que o coração de Boaz já estava pulsando, né? Assim, já estava encantado com Ruth, né? Ele começou a dar privilégio a Ruth que ele não deu a nenhuma outra moça. Com certeza ele tinha outras moças, outras mulheres cegando, colhendo, mas ele olha para Ruth e pergunta quem é essa moça. Aí depois fala quem é ela, ele chama ela e fala. Boaz fala para Ruth: ouve, filha minha, não vai escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Ele começa a trazer proteção a ela, né? E porém aqui ficarás com as minhas servas, e estarás atenta ao campo que cegare, e irás após ela. Não dei ordem aos servos que não te toque. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe os que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favorecesses e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Como que você me faz tanto favor? Como você me privilegia tanto, e sendo que tem tantas moças israelitas e eu sou estrangeira e você me favorece tanto? Respondeu Boaz e disse: bem me contaram tudo quanto fizesse a tua sogra. Aqui agora Boaz tem um olhar que já não tem mais a ver com o olhar físico da aparência de Ruth.
tem a ver agora com valores morais, com valores éticos, com valores de uma mulher virtuosa, trabalhadeira, de fidelidade, de humildade, de honradez, de princípios. Aí ele fala: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, e depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Ele fala: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Aí Boaz está aqui, eu imagino que esse cara ficou apaixonado, assim, um sentimento arrasador no coração dele por essa moça, pelos valores que essa moça demonstrou, resultado das suas atitudes, das suas escolhas, das suas decisões e da sua postura. No encontro com as mulheres eu falei: essa moça não se deixou ser notada pelo seu corpo. Boaz não viu as suas pernas, Boaz não viu seus seios, Boaz não viu seu umbigo, sua cintura. Boaz viu as suas qualidades de uma mulher virtuosa e desejou com toda a força essa mulher, e nós vamos ver isso na história. Eu vou mudando para os pontos que vai chamando a atenção, mas eu quero voltar sempre à história, porque eu queria continuar narrando essa história e buscando pontos que ressaltaram na minha mente, mas eu não quero deixar de contar também a história. E Boaz, ele vê nessa moça valores tão preciosos, e ele se encanta, ele deseja essa mulher, ele quer essa mulher, mas ele não viu lascívia nessa mulher. Minhas irmãs, você não tem que mostrar o seu corpo para ninguém. Se você é casada, mostre para o seu marido e mais ninguém. Se você é solteira, se porte de forma santa. Você precisa ser notada pelos valores eternos que tem em você, de Cristo Jesus, como uma moça santa. Aí Boaz, vendo isso em Ruth, falando tudo isso, aí disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da sua serva. Agora quem está tremendamente caída por Boaz é Ruth. Você pode perceber que ela começa a entregar o coração dela. Ela diz: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma da tua serva. Olha a humildade dessa mulher. Ela se coloca numa postura de humildade, reconhecendo que ela não merecia nada, que nem israelita era, e Boaz poderia ter escolhido uma mulher da sua nacionalidade. E ela diz: eu não sou nem como uma das suas servas. Ela se coloca inferior às próprias servas, às próprias empregadas de Boaz. Ela não se enaltece, ela não se envaidece, e dizendo: é isso mesmo, eu ajudei, eu fiz, eu cuidei, estou aqui, mereço. Às vezes fazemos pouco e publicamos muito no nosso meio. Às vezes fazemos pouco e queremos publicar que fizemos muito. Essa mulher se coloca numa postura de humildade. A hora de comer, Boaz lhe disse: achegue-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. E ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda sobrou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher. Aí Boaz começa a investir mesmo, ele começa a cuidar dela. Ele está interessado, assim, o coração dele estava acelerado.
E ele fala: deixa ela colher até entre as gavelas, lugar onde não podia colher, porque as pessoas podiam colher no campo, vai caindo, vai montando as gavelas, fazendo os feixes, mas ali entre não era lugar de colher. Ele fala: não, mas deixa ela colher inclusive entre as gavelas. Ela pode, as outras não, mas ela vai poder colher ali, entendeu? E ele fala: e não as censureis, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe. Boaz está dizendo assim, ó, faz de conta que você não viu e deixa cair. Então onde ela estiver ali, você finge que não está percebendo, faz de conta que caiu, e vai deixando cair, mas deixa ela pegar. Ele vai criando um ambiente, uma situação onde ele vai favorecendo ela assim, de forma muito preciosa, muito grande. Mostra de um homem que está interessado demais nessa moça, né? E não repreendais, versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, foi quase uma efa de cevada, tomou, veio à cidade, viu sua sogra o que havia apanhado e também o que lhe sobejara, e depois de fartar-se tirou e deu a sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Olha que Ruth, ela não sabia o que estava por vir aqui. Ela não sabia que Boaz era um parente do marido de Noemi. Ali caiu por sorte. Por sorte. Claro que nós vemos que na verdade essa sorte aí é a mão do Senhor que está guiando todas as coisas. Não é uma sorte qualquer, não é uma casualidade. Mas aí ela vai rebuscar. Noemi não sabia onde. Quando ela volta cheia do produto, mais ou menos 25 quilos, se nós formos traduzir essa medida para o nosso tempo de hoje, provavelmente uns 25 quilos de cereais ela trouxe. E Noemi pergunta, né? Onde colheste, versículo 19, né? Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Nem Noemi sabia, né? Aí Ruth, ela contou sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não te tem deixado a benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com a serva dele, para que no outro campo não te moleste. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada de trigo se acabou. Ficou ela com a sua sogra. Eu vou parar o texto até aí e dizer, depois a gente continua com essa história e trazendo outros pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos durante esses dias. Se eu não terminar essa noite, a gente prossegue amanhã. Mas dizer para os irmãos que quando nós estamos na mão do Senhor, Ele escreve a nossa história. Não foi sorte qualquer que conduziu Ruth ao campo de Boaz, foi a mão do Todo-Poderoso. Porque nessa moça, nessa mulher, havia valores eternos, embora ela fora de terra estranha. Valores que vocês como moças deveriam copiar. Valores de humildade, valores de fidelidade, de honestidade, valores de uma mulher trabalhadeira, dada ao serviço, valor de uma mulher virtuosa, de valores morais, de tantos valores que esse homem ficou, sei lá, talvez obcecado por ela, ele ficou desejando ela, ele queria ela, e nós vamos ver
como o desenrolar da história vai, porque existe um cara que tinha preferência no lugar dele, né? Depois nós vamos ver na história. Ele era um resgatador. É só para explicar aos irmãos o que seria um resgatador. Naquele tempo, dentro da lei daquele povo, se um homem morre e a mulher dele não suscitou filho, ela não teve filho ainda, casou, morreu e a viúva não tem filho, o seu parente mais achegado deveria acolher ela e tomá-la como esposa e gerar filhos dela, para que o nome daquela família não se apagasse do meio de Israel. Só que Ruth ficou viúva de Malom, só que o irmão de Malom, que é Quilion, também havia morrido, então não tinha irmão para poder ser o resgatador dela. Então quem seria o resgatador? Seria o próximo parente, que aparentemente seria Boaz, mas Boaz mostra que não é. Ele depois lá na frente ele fala, mas tem um antes de mim. Tipo assim, ele tem a preferência. Se ele te quiser, você vai ter que ir com ele. Agora, se ele não quiser, eu te quero. Eu te quero muito mesmo, né? Como eu te quero. Te quero desesperadamente. Mas por valores eternos. Assim, os rapazes, se você deseja casar, se Deus te der essa graça, procura valores eternos numa moça. A palavra do Senhor diz que vã é a beleza, como é que é? E vã a formosura. Mas é enganosa, né? Enganosa e vã formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Valores físicos, eles passam, eles vão embora. Vamos envelhecer. Imagina quando o Chile me deu a primeira vez aquele homem bonito. O coração bateu forte. Agora eu estou só um coroa bonito. Mas eu não estou mais aquele jovem bonito. Está aqui dentro. Eduardo está falando que esse coroa bonitão, ele está aqui dentro. Ele está tão escondido que ninguém consegue ver. Mas Chile veio. Na verdade, sabe como o Chico se encantou comigo? Pela primeira vez que ela olhou assim. Foi num culto de quinta-feira, na primeira igreja batista de Vitória, e eu era o pregador daquela noite. E eu estava ali naquele salão cheio de gente para pregar. Eu era, como é que diz assim, pobre de marré de cinto, é uma brincadeira que fala assim, cara. Eu era tão pobre que eu não tinha nem sapato. Eu tinha um tênis velho e eu trabalhava numa loja que vendia e alugava roupas para noivo, terno. Eu peguei um terno emprestado, que não era meu, né? Pedi lá na loja, eu posso pegar um terno que eu vou pregar hoje, eu não tenho terno, né? E eu também não tinha sapato, eu tinha um tênis velho, aí eu peguei um terno que combinava com o meu tênis. Eu peguei um terno assim, begezinho, porque eu tinha um tênis velho. Aí eu fui para a igreja de terno e gravata, eu tinha que pregar de terno e gravata, não podia pregar sem terno e gravata, era uma norma, era um padrão. Então vai lá quinta-feira de terno e gravata e com o meu velho tênis, né? Aí as tagarelas de plantão, se diga Chile, sua irmã e as pessoas do lado, entre elas, ficaram falando mal do pregador. Só que ridículo aquele cara, de terno e tênis, cafona mesmo, entendeu? Aí em vez de estar prestando atenção na pregação, né, ficou prestando atenção no pregador, e percebendo que eu estava lá de terno e gravata e de tênis, e falando mal de mim, chamando de cafona, de ridículo, de não sei o que lá. Aí o senhor zangado olhou para ela: pois você vai casar com esse cara, você vai ser castigado essa noite ainda. Entregou ela pro vingador. Entregou pro vingador. Aí tá aí, ó, vai fazer 33 anos, tá aí comigo, aquele cara que ela olhou de terno e de tênis. Até me perdi aqui, que eu tava falando mesmo? Hein? De quê? Não, você não me confunde não, Léo, me deixa errado não. Das moças, dos rapazes, e olhar para valores eternos das moças. Não olhe, eu sei, é normal, ninguém aqui quer
Eu sei que todos nós olhamos primeiramente fisicamente. É normal, você olha para uma moça, agrada ou não agrada, acha legal ou não acha, você olha para um rapaz, acha bacana ou não acha, isso é normal. Mas esse não pode ser o valor que define a sua vida com a moça, ou a moça define a sua vida com o rapaz. Tem que ser valores eternos, porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, e o que vai ficar é aquilo que de eterno nós temos em Cristo Jesus. E Ruth estava cheia desses valores, e Boaz desejou demais essa moça. E amados, reiterando, eu quero encerrar a minha palavra dando ênfase a esses valores morais, esses valores, esses princípios eternos na vida das moças, das mulheres, na vida dos rapazes, concernente àquilo que vocês observam na vida das moças e na vida das mulheres com relação à vida de Ruth. Dizer a vocês que é uma história que, quando começamos a ler pela primeira vez, quem teve contato com o livro de Ruth pela primeira vez, dá a impressão de uma história de um final trágico, ruim, triste, como Deus transforma, como Deus não é um Deus casual, não é um Deus de sorte. Ele é um Deus que define, Ele é um Deus soberano, Ele é um Deus que rege, que escreve, que comanda, está tudo na vontade dEle, na bondade dEle, na decisão dEle. É Ele que faz, Ele é tudo. Agora, nós precisamos estar de coração limpo para provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor só vai fazer isso na sua vida se você tiver um coração limpo com Ele. Eu não quero produzir nada aqui nessa manhã, eu não quero produzir nada, mas eu desejo que o Senhor produza nessa manhã, no meio da sua igreja, desejos de coração limpo. Se você tem problemas a resolver com seu irmão, procure e resolva. Terminando aqui a reunião, procure seu irmão, sua irmã. Se você tem uma queixa, se você sente devedora, o devedor, ou se você sente credor, você acha que o irmão te deve, ou se você tem uma impressão, o seu irmão, perdoa seu irmão, sua irmã, se perdoe mutuamente, se ama, mas viva intensamente a vida de Cristo Jesus. Permita que o Senhor escreva na sua vida como escreveu na vida de Ruth, como escreveu na vida de Noemi, como Ele usa Boaz nesse processo, porque o Senhor habita no meio de corações puros. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, nos ajude.